Olá pessoal, aqui é o Isa José Leite, sou psicólogo, terapeuta corporal sistêmico e facilitador de constelações. Estamos aproveitando esse espaço para a gente conversar um pouquinho mais, traçar mais algumas questões, elucidar alguns temas. Uma pergunta que a pessoa sempre faz é assim: a constelação resolve tudo? A gente pode usar a constelação para tudo? E o tema desse bate-papo é: dai a César o que é de César. A gente precisa entender que nós somos um conjunto, a gente não é uma coisa só. Então nós temos o corpo físico, temos o corpo emocional, temos o corpo espiritual, conforme a linha, a filosófica que você tem uma variação de corpos, uma variação de elementos que compõem, a pessoa. E a gente não é diferente, a gente trata as pessoas da forma como elas são, né? Mas é muito questionado assim: a constelação vai curar tudo? O Bert Hellinger fala assim que existem situações que são consideradas, aquelas pessoas que têm destinos difíceis, Ou seja, aquelas pessoas cujo destino ele é marcado, de alguma forma, por uma coisa assim tão forte que existe uma dificuldade em se modificar esse destino, Por exemplo, uma pessoa que nasce com uma paralisia, ou uma doença impactante, uma doença paralisante, que já vem desde o nascimento com aquela coisa, não é um caso mais comum, uma surdez, ou alguma coisa que vai diminuir a capacidade daquela pessoa em relação às outras. Não vai impedir, obviamente, mas vai diminuir bastante essa capacidade funcional. Muito embora ela vá adquirindo outras habilidades durante a vida, isso pode se configurar em uma dificuldade em vários aspectos. É importante, então, a gente entender que, como eu sempre costumo falar, a constelação ela não cura ninguém, ela não resolve o problema de ninguém, ela só vai mostrar qual que é o fato original, qual que é o fato motivacional para aquilo que está acontecendo na nossa vida. E esse é o ponto focal, Então, na constelação, a gente vai entender, visualizar, compreender o que está gerando aquela dificuldade na vida da pessoa. É óbvio que quando a gente trata de pessoas com destinos difíceis, a gente vai tentar olhar também para outras questões, não apenas o aspecto físico em si, Até porque se você buscar soluções unicamente na parte fisiológica, você vai ficar muitas vezes sem resposta, Então é importante que a gente dê também essa visualização desses outros aspectos do ser humano, para que a gente possa compreender melhor aquilo que está acontecendo na vida das pessoas. Dentro da abordagem sistêmica, a gente vai entender que algumas, ou se não, pelo menos a maioria delas, algumas dificuldades que acontecem na nossa vida, elas advêm, desse fundo sistêmico, ou seja, de uma origem desse sistema familiar, de alguma coisa que aconteceu atrás e que vai se repetindo. É muito comum, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade na fala, ela está conectada com alguma coisa que não pôde ser dita, que não pôde ser verbalizada, Dependendo da área do corpo em que essa dificuldade se localiza, a gente pode entender também qual que é o ponto original ou qual que é a situação original que motivou aquela dificuldade. E dentro da abordagem sistêmica, a gente vai entender que muitas vezes não se trata de uma dificuldade específica da pessoa, mas sim uma dificuldade do sistema. É muito comum a gente fazer atendimentos, chegar no consultório e a pessoa, por exemplo, ela tem
um nódulo, ou ela tem uma problemática na região estomacal. E você vai trazendo os fatos em relação ao sistema familiar, e você percebe também que os ancestrais tiveram a mesma dificuldade, né? A origem, então, de toda essa sintomática, de toda essa problemática, ela advém, né? Ela advém de fatos anteriores até a nossa existência, dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, e ela foi se perpetuando, né? Até que alguém possa olhar para essa questão, né? É importante, então, a gente observar que dentro desse feixe, né, de coisas que nós somos, nós trazemos também os aspectos que estão correlacionados com o nosso sistema familiar. Então, onde o nosso corpo se origina. Olha que coisa interessante, né? O nosso corpo, ele é formado 50% do material do meu pai e 50% do material da minha mãe. Então, esse corpo que eu habito, esse corpo, né, que eu uso para me movimentar na vida, ele tem como resultado um conjunto, uma união desse material biológico que é o meu pai e da minha mãe. E o nosso corpo registra a nossa história, desde o momento em que a pessoa é concebida até a idade em que ela se encontra, né? Todos os fatos, todas as histórias, elas ficam registradas aqui nas memórias celulares. Então, é fácil a gente encontrar, fácil maneira de dizer, né, logicamente, dentro de uma constelação, dentro de uma abordagem sistêmica, você entender que algumas situações por qual as pessoas passam, elas podem ser visitadas e acessadas, porque o nosso corpo traz essa memória. E isso eu estou falando desse corpo que ele é constituído a partir da sua concepção até o momento atual. Mas, se a gente parar para pensar, esse corpo do qual a gente está falando, ele adveio, então, do quê? Do material do meu pai e do material da minha mãe. Então, né, fazendo uma extrapolação, a gente pode entender que o corpo do meu pai também veio do pai dele e da mãe dele. E assim por diante, o corpo do pai do meu pai veio do pai e da mãe do pai. E assim por diante. Ou seja, na verdade, nós somos constituídos pelo resultado de várias uniões e de várias pessoas. Isso quer dizer que também que nós trazemos no nosso corpo, registrados nessas memórias celulares, as histórias de todos aqueles que nos antecederam. Olha que coisa louca, né? Mas funciona assim. Então, o nosso corpo, o corpo fisiológico, ele é um respaldário, né? Ele é um depositário das histórias de todas as pessoas que foram necessárias para compô-lo. E aí tem números absurdos, aí, mais de 10 mil pessoas, se a gente considerar apenas uma certa geração. Né? 1, 2, 4 e assim vai por diante. Né? A gente vai uma multiplicação em termos de pessoas que nos antecederam e que doaram, né, o seu material para que a gente, né, estivesse aqui hoje. Então, hoje nós somos o resultado disso. Então, entendendo e compreendendo isso, é possível entender também que algumas das coisas vêm justamente desse material que nos chega. Muitas histórias, muitas frustrações, muitas dificuldades, muitas lealdades, vínculos, pactos, tudo isso vem nessa ordem, né, desse corpo aqui do qual eu habito. Então, esse corpo é resultado de tudo dessa somatória. Bom, agora, voltando ao tema da live, né, que é dai a César o que é de César, é preciso entender que, uma vez que uma sintomatologia, ela chega no corpo físico, né, ou seja, depois de caminhar tudo isso, ela chega no corpo físico, ela também é o resultado de vários processos. Mas uma vez que ela se consolide na matéria, obviamente que ela vai ser tratada na matéria. Então, eu costumo sempre dizer, se você eventualmente quebrou o braço, quebrou a perna, você precisa ir para o hospital para que essa perna seja recomposta.
E é nesse sentido que é preciso entender, se existe uma dificuldade no campo fisiológico, a gente precisa cuidar também do aspecto fisiológico. Uma coisa não exclui a outra. Não é pelo fato de eu fazer uma constelação que eu vou desdenhar o lado fisiológico. Não se trata disso. A constelação, ela vai ajudar você a entender a origem desse problema. Mas uma vez que o problema já está aí, ele precisa ser resolvido. Né? Se a casa já está suja, você precisa dar um jeito, né, de arrumá-la. Então, dentro desse aspecto, é importante que a gente também entenda essas várias questões, essas várias nuances, essas várias possibilidades que nós somos. Né? E a gente vai dar lugar a todas elas. Né? Então, que nós temos e nós ocupamos um corpo físico, a gente precisa cuidar desse corpo físico, precisa alimentá-lo, precisa dar o sono, o repouso, a hidratação, eventualmente o remédio, né? E isso é importante. Isso vai fazer com que você viva bem. E vivendo bem, você pode olhar então para outras questões. Tem um grande mestre do passado que diz que não se é muito filosófico com o estômago vazio. Então, é preciso que a gente dê lugar a todos esses aspectos que nos compõem. Né? A gente precisa cuidar do lado físico, a gente precisa cuidar do lado emocional, a gente precisa cuidar do lado sistêmico, a gente precisa cuidar do lado psicológico. Então a gente precisa olhar para todos esses aspectos que compõem a nossa individualidade, a nossa personalidade, a nossa pessoa. Então, dentro desse aspecto, a gente dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então a gente vai dar, a gente vai fornecer, a gente vai propiciar, né, a todos esses elementos aquilo que é necessário para que esses elementos, né, se traduzam numa saúde. A saúde física, a saúde emocional, a saúde financeira e assim por diante. É preciso e é interessante que a gente olhe para tudo isso. E olhe para tudo isso com muito respeito, com muito amor, com muito carinho, né? Sem excluir nada. Porque na constelação familiar, na abordagem sistêmica, a gente não exclui nada. A gente dá a César o que é de César. Dentro desse aspecto. Compreendendo tudo isso, fica mais fácil, então, a gente poder dar aquilo que precisa ser dado, fornecer aquilo que precisa ser fornecido. Tá certo? Esse, então, é o meu recadinho, né? Um bate-papo bem ligeiro, aproveitando esses momentos aqui, né? Para a gente elucidar essas questões. Então, trazendo de volta esse questionamento, a constelação vai curar? Não, a constelação não cura. Já falei isso várias vezes, mas a constelação ajuda você a entender o que está acontecendo e uma vez que você compreenda todo esse feixe de acontecimentos, né, que fizeram com que isso de fato esteja ocorrendo, você pode dar lugar para isso e amenizar, suavizar a coisa. Né? Então, mesmo que a pessoa, vamos supor que a pessoa tenha um diabetes, né? Então, a pessoa pode conviver com o diabetes de maneira mais suave, mais tranquila, né? Se for, de repente, a experiência que aquela pessoa precisa. Né? Então, a constelação vai ajudá-la nesse sentido. Uma vez que ela compreenda todo esse processo, ela fica mais tranquila, mais suave em relação àquilo que está acontecendo. Né? É nesse sentido. A gente pode continuar esse bate-papo em um outro momento, aprofundando mais essa questão, né? Mas o importante é que a gente dê a César o que é de César. Tá certo? Grande abraço a todos, a gente continua aqui. Eu peço que você visite o meu canal no YouTube, dê o like, se inscreva,
Coloque o sininho, né, para que você seja avisado quando esses vídeos eles forem lançados, que você nos acompanhe, que você mande sugestões de tema, né, que você traga causos, comentários e mais ainda que também, eventualmente, que você possa colocar a sua crítica, que a gente possa crescer, ajudar, que a gente possa melhorar esse conteúdo, tá bom? Grande abraço a todos, a gente se vê no próximo vídeo.